A história da matemática da China tem mais de 3.000 anos. Seu desenvolvimento ocorreu tendo vista a necessidade do povo naquela época. A construção da Grande Muralha, o relógio de sol e a utilização do ábaco são grandes exemplos do triunfo da engenharia e de cálculos matemáticos na China. Os chineses foram a primeira civilização a entender que cálculos realizados em um sistema decimal são mais eficazes. Para isso, eles realizavam um sistema posicional com um tipo de tabuleiro de contagem com compartimentos separando as unidades, as dezenas e as centenas. A sua história começou no período Shang, por volta de 1500 a.C., quando foram encontrados ossos com inscrições de um sistema numeral decimal. Por volta do período Han, o sistema de numeração em barras já estava estabelecido. Na China, a matemática era vista como uma necessidade e utilidade para construir e educar um país com um grande desenvolvimento na arquitetura, no comércio e nas finanças. Eles começaram a usar o número negativo mais cedo do que todas as outras civilizações, no século V. O matemático chinês Zhu Zhongzi foi quem calculou o valor de π, dando duas aproximações, 22/7 e 355/113, sendo a última aproximação tão boa e precisa que não foi igualada por mais de 9 séculos. Liu Hui. Liu Hui, um dos maiores matemáticos chineses, considerado o Euclides chinês, fez comentários à obra 9 capítulos da arte de matemática e reescreveu-a com conceitos sobre os 246 problemas matemáticos. Possivelmente, a obra original foi escrita antes de 400 anos antes de Cristo e era constituída por uma mistura de conhecimentos de diferentes autores. A obra de Liu Hui está dividida em 9 capítulos, sendo eles: áreas, porcentagem, regras de 3 de divisão proporcional, raiz quadrada e cúbica, volumes, proporções, equação do primeiro grau, sistemas lineares e triângulos retângulos. Um dos principais capítulos pode-se mencionar o primeiro, que trata-se sobre áreas, como por exemplo, a área do círculo que apresenta o valor do π. Liu Hui encontrou a aproximação do valor π, que é aproximadamente 3,14, através de um estudo do polígono regular com 3.072 lados descrito na circunferência. Além disso, ele explicou o Teorema de Gogo, que conhecemos como Teorema de Pitágoras. Yan Hui. Yan Hui foi um matemático chinês que escreveu vários textos matemáticos notáveis, como, por exemplo, a análise detalhada das regras matemáticas dos 9 capítulos e suas reclassificações. A sua análise detalhada continha 12 capítulos. Desses 12, 9 correspondia aos 9 capítulos da arte da matemática, e mais 3 capítulos, que são eles: figuras geométricas, métodos fundamentais e uma nova classificação dos problemas. Zhu Tijie foi um matemático chinês que desenvolveu métodos para lidar com equações simultâneas. Em 1299, escreveu o livro chamado Introdução aos Estudos Matemáticos, e em 1303 publicou o Espelho de Jade das 4 incógnitas. Seu segundo livro, chamado Espelho de Jade das 4 incógnitas, marca o auge da matemática chinesa. Neste livro contém o triângulo de Pascal, método da matriz de coeficientes ou método desconhecido celestial. Números chineses. Você já deve conhecer os números chineses atuais, mas os antigos? Bom, vamos fazer uma pequena revisão dos números atuais para depois vermos os antigos. I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, para vermos os números antigos, precisamos voltar para a dinastia Shang, onde o sistema numérico de varas começou a surgir.
O sistema numérico de varas representa uma unidade cada, dispostas lado a lado e paralelas, representando uma vara apenas, na vertical, o número 1. Duas dessas varas juntas lado a lado representam o número 2, tal como o 3 é representado por 3 varas, e assim por diante até o número 5. A partir daí, para evitar confusões, são usadas varas dispostas na vertical e na horizontal alternadamente. Por exemplo, o número 6 é representado por 2 varas perpendiculares entre si, uma na horizontal e outra na vertical, assim como nos números 7, 8 e 9, com mais varas em suas verticais. E como esse sistema numérico era usado para representar dezenas, centenas, milhares e assim adiante? Bom, é bem simples. Os números postos na vertical são usados como unidades, centenas, dezenas e milhar. Agora, posto na horizontal, o uso desses mesmos números muda para dezenas, milhares e centenas de milhares. Agora, para finalizar, observe essa comparação entre os caracteres de números atuais e antigos. Bom, hoje a gente vai aprender a multiplicação chinesa, tá? E vamos lá, os primeiros passos. Utiliza-se uma linha horizontal para representar a dezena, ou seja, o 10. Uma linha na horizontal, ou seja, vai ser assim. Uma linha. O 20 seriam 2 linhas. Uma, 2 linhas na horizontal. Agora, para a gente representar as unidades que vêm depois desses números, por exemplo, o 12, a gente vai fazer o quê? E para representar as unidades que sucedem às dezenas, utilizam-se linhas na horizontal abaixo das que representam as dezenas. Ou seja, temos aqui o número 12, temos aqui a dezena, né, que eu coloquei aqui inicialmente, e aqui 2 linhas que representam esse número 2, que são as unidades. Então o 12, ele é assim, uma linha aqui e 2 abaixo dele. Agora, para a gente multiplicar por outro número, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com linhas na vertical, tá? Então vamos lá, para a gente fazer o 12, que a gente já fez aqui inicialmente, vezes o 32, vão ser 3 linhas na vertical, começando da esquerda para a direita, 1, 2, 3, que representa o 30, mais as 2 unidades, o 32, ou seja, 1, 2, tá? E depois disso, a gente vai contar os pontos de interseção entre essas linhas. Aí nós temos aqui a primeira, 1, 2, 3, 4. Aí você vai lá e coloca o número 4 aqui embaixo, certo? Agora vamos lá para outra ponta. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminou? Aí vamos colocar aqui. E aqui nós temos outra que é 1, 2, 3, certo? Então nós temos aqui 3, 8, 4. E esse é o resultado de 12 multiplicado por 32. Bom, agora vamos fazer outro exemplo para a gente ter uma noção melhor. 14 vezes 13. Temos aqui a dezena do 14 e as 4 linhas que sucedem o número 10, né, para representar o 14. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Dezena, as 4 unidades. Vezes o 13. 13 é a mesma coisa, só que agora na vertical. 1 da dezena e 3 linhas da unidade. E novamente contar as interseções, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 pontos de interseção nessa primeira parte. Então a gente vai colocar ele aqui. Mas vocês estão vendo que nós temos aqui, quando o número possuir 2 algarismos, a unidade
desse número 12 fica e a dezena soma ao próximo número da coluna posterior. Ou seja, o 12, o número 2, que faz o número 12, ele vai continuar aqui. A gente vai retirar esse 1 e vamos passar para o próximo, tá? Que é a soma das interseções da próxima coluna aqui de cima, que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós contamos 7 aqui, mas nós temos que pôr um a mais do que deu aqui do 12, certo? Então vai ser 7 mais 1, que vai ser igual a 8. E aqui em cima nós temos apenas um ponto de interseção. Então vai ficar aqui 1, você põe 1. Aqui nós temos 7 pontos de interseção. Vamos por 7 inicialmente, né? Porque aqui nós ficamos com 12 e a gente vai passar o número 1 para o 7. Logo, a gente vai juntar esses números. 1, 8, 2. Então 182 é o resultado da multiplicação de 14 por 13.